Boa noite para todo mundo que fosse conectando aí. Estamos aí esperando que a galera se faça presente e a gente possa dar início a mais um bate-papo aqui sobre entender os termos, né? A gente vai dar algumas opiniões a respeito de alguns pontos aqui que eu acho que podemos acrescentar bastante para gerar essa maturidade que a gente precisa para poder lidar com as coisas relativas à fé, né? Relativas a isso que a gente chama de religião, que é justamente esse o assunto de hoje. Com base no estudo de domingo passado aqui no Chile, ou seja, ontem, eu me senti motivado aí para poder trazer para vocês também esse assunto aqui que é religião. O que é religião, afinal de contas, né, cara? Que a gente às vezes define religião como sendo a única forma de expressão da fé cristã, né? E, na verdade, nós vemos que não é bem assim. Então seja bem-vindo todo mundo aí que tiver interesse em conhecer sobre esse assunto, sobre esse importante assunto de hoje. Religião, qual é o significado? Fala aí, André, beleza, irmão? Bem-vindo, cara. Bem-vindo aí. Sejam todos bem-vindos. Meu desejo e pedido a Deus é que vocês sejam aí abençoados. E olá, Cíntia. Tá aí nossa irmã Cíntia também, já conectada. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Quem teve ontem no culto aí já vai se ligar aqui do assunto, né? Porque viram no culto. E hoje a gente vai dar esse estudo a mais aqui. Vamos lá, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Vamos clamar ao Senhor aí nesse momento, tá? Pai nosso que estás no céu, obrigado pela oportunidade de estar uma vez mais por meio das redes sociais, trocando essas ideias com aqueles que vão se interessar em ver esse vídeo, ouvir, e te peço sabedoria, direção e que de alguma forma isso possa acrescentar alguma coisa na vida das pessoas. Somos falhos, eu sou humano, por isso eu quero pedir para que o Senhor interprete cada palavra no coração, nos ouvidos, na mente de cada um de nós. E dessa maneira a gente fica mais tranquilo como vamos proceder, como vamos caminhar, como vamos conhecer a Deus, enfim. Te peço, Senhor, a tua orientação e oro pedindo essas coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Show de bola. Deixa eu tinha prometido que eu ia lembrar alguns amigos aqui, eu já nem lembro como é que faz isso. Não, eu tô no outro celular. O André? Que André? Ah, não vi. Ah, tá. Deixa eu botar o fone. Pega o fone pra mim, hein? Tá muito baixo aí o som, André? Ainda tá baixo ainda? Vamos lá, vamos ver se eu consigo resolver. Vamos ver se eu consigo resolver. Vou botar meu microfone lapela aqui. Vamos ver se melhorou aí. Vê se melhorou aí. Melhor ou não? Deixa eu ver aqui pelo meu celular aqui também, que eu tô com outro celular aqui. Vamos lá, vamos ver. Se melhorou aí. Melhorou um pouquinho aí? Vamos ver se melhorou aí. Ah, agora sim. Agora sim. Estão escutando bem aí? Vamos lá, vamos ver. Show de bola. Então agora, vamos que vamos. Vamos botar aí, vamos caminhar com a nossa reflexão de hoje. Já melhorou o som? Sei, rapaz, 2 celulares, eu acho que é coisa do Facebook aí, porque os 2 celulares que eu faço estudo ficam baixos. Deixa eu só convidar aqui avisar uma amiga aqui.
E vamos ver se ela se conecta aí. Muito bem. Então o assunto hoje é religião, né? O texto que a gente vai usar como base está em João, capítulo 16, que é o texto que a gente estudou ontem aqui na igreja, versículos de 1 a 4. Quero convidar você aí a abrir sua Bíblia aí. João, capítulo 16, do 1 ao 4. Né? Que nos diz assim: Eu tenho falado todas essas coisas para que vocês não abandonem sua fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e o tempo está chegando quando quem os matar pensará que está oferecendo um serviço a Deus. E eles farão essas coisas porque nunca conheceram nem o Pai nem a mim. Mas eu tenho falado essas coisas a vocês para que quando elas acontecerem, vocês se lembrem de que eu os avisei. Muito bem, esse é o texto básico que a gente vai usar. E através desse texto, primeiro para a gente poder entender o contexto, é que Jesus está nessa última semana, preparando-se já para a sua morte, né? E estava treinando os discípulos para eles não perderem o foco devido a essa crise, né? Que seria a sua partida. Ele tem falado, né, desde capítulo 13, ou 12 ou 13, ele vem falando, né, esses capítulos são os últimos dias, a última semana, e ele dá uma série de orientações para poder fortalecer eles, avisando eles do que estava por vir. E nesse ponto aqui, ele vai falar que as perseguições e que o sofrimento que eles vão passar será por mão de pessoas que dizem fazer as coisas em nome de Deus. Então, sobre esse assunto eu gostaria que a gente conversasse, em nome de Deus. Para a gente poder entender esse aspecto esse significado, esse termo, religião, se a gente colocar ele dentro de uma visão de dicionário, ele vai dizer que religião é religar, em primeiro lugar. Ele é religar uma pessoa a alguma entidade, a alguma divindade, então isso chama-se religião. Em segundo lugar, religião é também culto ou veneração prestado a alguém que assume para si divindade. Então você tem aí a expressão de culto que vai ser dirigido a alguém que se assume como Deus. De alguma forma um Deus, uma entidade com poder, com alguma coisa assim. Então esse culto, essa veneração, né, que se faz em relação a essa pessoa, bem parecido, é um termo bem parecido com a própria adoração, né, que a gente estava falando na semana passada. Então, religião é você cultuar, né, alguma coisa. Só que a gente vai sair um pouco dessa visão cultuar para a gente poder entrar numa visão mais assim, do que significa, de que maneira a gente consegue cultuar. De que maneira se presta o culto, segundo a visão cristã, tá? Para isso a gente vai ter que ler em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27 nos diz assim: Se alguém pensa que é religioso por cumprir sem falhar os deveres da sua fé, mas não controla sua língua, engana-se a si mesmo e sua religião não vale nada. Religião pura e livre de hipocrisia aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, na descrição de religião, nós vemos alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, que um aspecto fundamental da religião é que a religião ela não é espiritual, cara. Nesse termo espiritual que as pessoas usam. A religião, ela é uma expressão daquilo que você crê. Então, a religião, ela não tem uma forma correta a partir do momento que você pode ser de uma religião que fala uma coisa, você vai expressar a sua fé e vai ser da religião X, ou você pode ter uma religião que defende os interesses de Deus, e o fim disso é cuidado mútuo. Eu quero que você entenda esse primeiro ponto,
que religião não é nada espiritual, extrasensorial, não, é simplesmente a expressão da sua fé. Segunda coisa, quando nós lemos isso aqui em Tiago, ele não está colocando que na cabeça, na parte fundamental da religião é a ação social. Pelo contrário, o que ele está ensinando é que estar religado a Deus é cuidado mútuo. O que acontece? No seio da igreja de Jerusalém havia um problema muito grande financeiro. Então, as pessoas, a maioria dos afetados e aqueles a quem a igreja se propunha a cuidar, eram as viúvas, porque dentro da cultura judia, quando elas não tinham filhos ou quando elas não tinham pessoas que cuidassem delas, elas ficavam realmente desamparadas. Então, a igreja cuidava das irmãs de dentro da igreja para poder atender às necessidades delas, sendo que elas não podem trabalhar, elas não podiam, e era difícil para uma mulher trabalhar naquela época. Era diferente da nossa época. Não era simplesmente igual essa mulherada guerreira que está aí na rua trabalhando, batalhando, até ocupando mais o espaço laboral do que os homens hoje em dia, né? Mas nesse mundo que a gente está lendo não era assim. Em segundo lugar, os órfãos. Os órfãos também, eles eram pessoas que até chegar na idade adulta, até chegar na idade madura como para trabalhar, eles se perdiam pai e mãe, ficavam realmente desamparados. Então tinham que cuidar deles, tinham que conduzir eles até a situação se resolver. E essa era uma expressão. E em terceiro lugar, você tinha se guardar, né, como diz aqui, não se deixar corromper pelo mundo. Que é justamente o mundo que se refere são a vida de pecado, as coisas que são contrárias à vontade de Deus, aquilo que a gente falou nos estudos das bases da fé, né, que a gente falou que são essas batalhas que nós travamos com as paixões da carne, né? Da carne não se refere à nossa pele, se refere ao nosso impulso de pecado, ao pecado que habita em nós. Então, enfim, todos nós estamos sujeitos a essa situação, então a religião deveria ser essa expressão. E em quarto lugar, você também precisa entender que esse texto foi escrito dentro de um contexto do controle da própria língua, de falar, de maldizer, né? De você não ter controle das coisas que você fala, das coisas que você profere, e você querendo ser uma pessoa religiosa, mas não controla a própria língua, né? Com a sua língua você pratica males terríveis, inclusive no capítulo, aqui em Tiago, capítulo 3, perdão aí, se moveu um pouquinho, em Tiago, capítulo 3, ele até vai falar sobre isso, da língua de novo. Então ele está falando aqui, se a gente ler um pouquinho antes, ele vai dizer aqui, ouvindo e praticando a palavra, olha só, olha o título, ouvindo e praticando a palavra. Nós precisamos ter controle da própria língua, né? Se a gente lê antes, mas aquele que observa versículo 22, não somente ouçam a palavra de Deus, mas façam o que ouvirem, senão estarão enganando a vocês mesmos, pois aquele que ouve a palavra e não faz o que ela diz é como um homem que olha sua face no espelho, pois ele olha para si mesmo, depois sai e logo se esquece de como ele era. Mas aquele que observa atentamente a lei perfeita, a lei que nos dá liberdade, age de acordo com ela, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele será abençoado em tudo que fizer. Aí ele fala, e não guarda a língua, se você quer fazer isso, ser abençoado, e não guardar a sua língua, não estou falando, gente, da gente entrar nessa onda meio supersticiosa, né? Eu não posso falar a palavra tal porque, nossa, eu vou trazer um demônio. Aí a gente entra nas questões de superstição, né? E aí essas superstições acabam entrando dentro da fé cristã, se misturando de local a local. Cada vez que nós viajamos, por exemplo, com a TMF para algum lugar, a gente nota que tem algumas características de cada cultura, de cada lugar, que terminam sendo interpretadas como prática de evangelho. E não é assim. Então a religião verdadeira, ela é na verdade, a religião, vamos dizer verdadeira não, a religião em si é a expressão da fé que você professa, não importa quem.
A gente disse, né? Eu falei no começo que que religião é prestar culto a uma pessoa. Isso é adoração, perdão, eu me equivoquei. Essa é adoração. Mas a religião é a prática da fé, é a prática daquilo que você aprende, daquilo que você recebe de Deus, daquilo ou da entidade, daquilo que você crê, e você expressa aquilo e aquilo se torna a sua religião. O grande ponto aqui é que como a religião ela não é espiritual, como eu disse para vocês, religião ela é física, ela não é metafísica, ela é física. Ela é simplesmente um conjunto de atitudes que você decide tomar como regra para a sua vida. Em nome de Deus, muitas pessoas fazem coisas que não são da parte de Deus. O problema da religião é que a religião termina iludindo certas pessoas e elas acabam sendo movidas por seus interesses pessoais. Então nós vemos, por exemplo, como nós lemos aí em João capítulo 16, que em nome de Deus, aqueles homens, os fariseus, que era uma ordem constituída legalmente, de maneira certa e com propósito correto e que ajudaria a vinda de Jesus. Era necessário, só que eles, por causa de sua religião e da postura que eles recebiam em sua religião, eles terminaram crendo de si mesmo mais do que deviam. Acontecendo que, em vez deles entenderem que eles foram instrumentos para que Deus fizesse a obra que teria que fazer, que era mandar Cristo com base na lei que eles protegiam, eles não foram capazes de reconhecer a Cristo. E não reconhecendo a Cristo, fizeram pior ainda. Eles perseguiram a todos aqueles que naquele tempo se chamavam o povo do caminho, que eram os cristãos na época, antes de serem chamados de cristãos, e fazendo isso em nome de Deus. Em nome de Deus, nós cometemos muitas loucuras. Em nome de Deus, a gente entrega aquelas palavras de Deus e pá, que Deus mandou eu te falar. E que, na verdade, nós vemos realmente João capítulo 10 se cumprindo de uma maneira terrível, que é quando o Senhor Jesus diz, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus não era ladrão, Jesus é o verdadeiro pastor, né? Mas o ladrão é aquele que tenta enganar a igreja. E esses enganos em nome de Deus são os que causam a morte, a destruição, o roubo, tudo isso de ruim que nós podemos criticar da igreja. A igreja cristã, ela é constituída de religião, sim, porque a expressão, a existência da igreja se dá pela expressão de nossa fé. E a nossa fé é na Sagrada Escritura, que é a nossa única regra de fé e prática. Porém, a religião ela pode ser interpretada de muitas maneiras. Desde que não se negue a fé, existem pessoas que podem cultuar no dia de quarta-feira. Existem pessoas que vão fazer o culto delas lá no ritmo do rock and roll. Tem gente que vai fazer no hino. Tem gente que vai fazer no reggae. Tem gente que vai fazer no hip hop. Cara, isso aí, não há uma definição para isso. Porque a expressão da religião é humana. Agora, nós precisamos entender que quando falamos de cristianismo, a religião cristã precisa estar submissa à Bíblia. E como é que nós estamos submissos à Bíblia? Nós vemos aqui, atentando para a palavra e agindo conforme ela. É nisso que dá a religião. Daí procede a religião. Eu olho para a palavra, eu entendo essa palavra e pratico ela. Não cometo pecado, não causo males ao meu irmão, não fico falando abobrinha, não fico plantando semente de discórdia. Tento, aqui no começo vai dizer sobre falar aqui, ó, versículo 19 de Tiago, capítulo 1. Entendam isso, meus amados irmãos, que cada um esteja sempre pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar também. Pois a ira do homem não produz a justiça que Deus exige. Então tirem e joguem fora, como se fossem roupas sujas e fedorentas, toda impureza imoral, que está falando da sexualidade, e superabundância de maldade nas suas vidas.
aceitem com humildade a palavra que Deus plantou em seus corações, pois ela tem o poder de salvar as suas almas. Então, a religião cristã ela precisa ser pautada na palavra, mas a palavra não nos ensina a ordem de culto, o que a gente chama de liturgia, que é a maneira como o culto vai se desenvolver. Tem culto, cara, que a galera gosta de cantar durante 2 horas, 3 horas. Não há uma regra para isso. Quem sou eu para falar o que está certo ou está errado? Eu simplesmente vou tentar expressar a minha fé. Por isso, muita gente pergunta para mim assim, pô, Cacau, você aí que nós, os nômades, né, pregamos o evangelho, damos estudo, conversamos, aconselhamos a galera, e a galera fala assim, pô, mas você é motociclista, velho, todo de preto aí, cara, essa parada cheia de caveira. A reação que nós temos é, e aí, o que tem isso? Pô, mas isso não é de Deus, a religião de vocês. Falei, não, amigo, não vem falar de religião para mim, da minha religião e da Bíblia Sagrada, se você não conhece. É isso que é a falha das pessoas. É tentar enquadrar o modo de ação da igreja a um só modo, a uma só forma de vestir, a uma só tribo, a uma só forma de linguajar. E não é assim. Não é isso. Religião não vem em molde. Assim, vem em molde a palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus ela não nos ensina a como cultuar. Ela não nos ensina a praticar a nossa religião, a não ser a não pecar, a ter ordem. Isso sim. Se tem uma coisa que a religião cristã não ensina, que diz que não se faça e que ensina de maneira veemente, é que sejamos organizados. Que o culto seja ordenado. Pô, cara, aí você já começa a cortar certas coisas que a gente vê por aí, é conclamado com firmeza que é a obra de Deus. Deus é ordenado, cara. As coisas que Deus faz não é bagunçado. É tudo com ordem. Então você começa a entender certas formas. Mas dentro desse bolo, aí a Bíblia fala, por exemplo, o que convém e o que não convém, como se vestir e tal. Então tá tudo dentro de um contexto que você, aplicando-se a isso, você pode encontrar a sua forma de cultuar, a sua maneira de expressar a sua fé em Cristo Jesus, a sua gratidão, o seu diário, a sua vida diária, né, o seu dia a dia, expressando essa fé, tomando somente os cuidados para não pecar contra a Sagrada Escritura. Então, isso é religião. Eu conheço pessoas que, infelizmente, são chateadas com Deus, porque elas, em vez de aprender de Deus, da palavra, aprender como agir, aprender como servir, aprender como se posicionar em relação à fé, ela, na verdade, exige de Deus que ele, né? Não, pai, eu quero isso, pai, e Deus é Deus, brother. Então ele simplesmente não vai dar, se ele não quiser. E a pessoa fica chateada e culpa a religião. Então, todos os erros dos pastores, todos os erros dos irmãos, todos os erros dos diáconos, todos os erros dos pais são culpa da religião cristã. E não é assim. A religião cristã nem sempre é perfeita em sua ação, porque parte de pessoas que não são perfeitas. A Bíblia é perfeita, mas nós não somos perfeitos. Não tem como eu acertar em tudo. Pode ser que eu erre em alguma coisa. Então, por isso que a palavra de Deus nos ensina o perdão. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a humildade de reconhecer os nossos erros. Na verdade, a salvação parte do momento em que eu e você reconhecemos os nossos erros. Assim de simples. Assim de legal. Assim de tranquilo. Religião, então, não é especificamente conectar-se a Deus, porque muitas pessoas podem, a Deus verdadeiro, ou seja, o termo é esse, mas tem muita gente que pratica a religião cristã e não tem uma ligação com Deus. A religião cristã, ela pode ser praticada por pessoas não salvas, porque a religião é humana. Eu posso ser de uma tribo X, tomando o cuidado de não pecar contra a palavra, porém, ser da religião cristã.
É por isso que nos tempos modernos se vêem cristãos de muitas outras maneiras, com roupas diferentes, com linguajar diferente, com estilos diferentes, e não deixam de ser cristãos. Na verdade, até eu poderia dizer que os que têm movimentado mais a cena da pregação é uma galera muito doida, cara. Que os caras, 30 anos atrás, quando eu nasci, 35 anos atrás, quando a igreja era super diferente de como é agora, eles não aceitariam a mim como pastor, por exemplo. Não aceitaria. Mas os tempos passam, as pessoas vão entendendo, as pessoas param de expressar em nome de Deus a sua própria vontade. E então o mundo começa a se tornar um lugar que sim é passivo, sim é possível que ele receba a religião. Porém, praticar a religião cristã não salva, praticar a religião cristã não garante que você está de boa com Deus, praticar a religião cristã não indica santificação. Qualquer pessoa pode praticar, cara, a religião cristã, meu amigo. A religião é humana. Religião é humana. É expressão humana daquilo que eu creio. Então, cara, eu vou no culto, eu canto os corinhos, eu bato palma, eu contribuo. Eu oro com o irmãozinho do lado, quando o pastor fala assim, olha pro seu irmão do lado aí, fala com ele agora. Aí eu falo, irmão, pá, tô crentão, tô salvo. Não, senhor. Infelizmente não é a religião que define isso, cara. Isso é soberania de Deus, velho. Isso vem antes. Muitas pessoas também fazem parte da Igreja de Cristo porque elas são empurradas pelo Espírito Santo para isso. Porque a comunhão é ordem de Deus. E quando estamos muitos crentes juntos, a gente termina fazendo religião, a gente termina criando nossa expressão de religião, de culto, de adoração e por aí adiante. Então, tira essa ideia da sua cabeça de que religião é coisa espiritual. Já começa por aí. Presta atenção numa coisa. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela bondade de Deus, pela graça, que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como sacrifício vivo, santo... Não é isso não. Peraí, vamos ler. Vamos parar com esse negócio de falar para a gente falar certo, porque esses termos são importantes. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim, vamos lá. Vamos parar de falar de cor. O judeu nunca faz isso. Nós cristãos estamos fazendo isso. Portanto, irmãos, tendo em vista todas as misericórdias de Deus já mencionadas, eu imploro a vocês que se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Estava certo. E a Ele. Esta é a verdadeira adoração que devem oferecer a Deus. E não se conforme com os padrões e costumes desse mundo, está referindo-se ao pecado, principalmente sexual, que era o problema do mundo antigo, essa devassidão que tinha nas pessoas por causa dos cultos idólatras e tal. Então tinha que sair daquilo ali. Sai disso aí, dessa sensualidade, essa erotização. Sai disso aí. Sai disso aí, se aparta disso aí. E aí entra e junto com isso vem a mentira, o roubo, a calúnia, o caô, cara, que você tá falando do seu brother, a língua perniciosa, aquela que fala só coisa para botar lenha na fogueira, enfim. Então, se afastem dessas coisas do mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes para que possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você entende? Essa é a questão. Isso é culto. Isso é expressão de adoração. Mas o culto, cara, é racional. É humano. É expressão da minha razão. Eu me ofereço a Deus pelo que eu conheço, voltando lá, considerando as misericórdias de Deus, considerando o que Deus fez, que está tudo nos capítulos anteriores, de Romanos de 1 a 11, considerando toda essa obra maravilhosa que Deus fez em nosso favor por meio de Cristo, se ofereça como sacrifício vivo santo. Só que nem todo mundo está disposto a morrer pelo Evangelho. Nem todo mundo está disposto a deixar morrer seu pecado. Nem todo mundo está disposto a mudar de mente, mudar o coração, ser influenciado pela palavra. Mas ainda assim ele pratica a religião. Porque todo domingo ele está lá. Então eu te pergunto, a religião salva, brother? Infelizmente não, quem dera, se fosse somente frequentar o bagulho aí e tal, tá legal. Não é assim. Não é assim, infelizmente não é assim. Nosso irmão pastor Fábio Teodoro tá aqui comentando também. Opa, forte isso. Irmão, é isso aí.
Parceirão aí de Volta Redonda também. Então, irmãos, presta atenção. Religião mal aplicada pode ser um perigo. Um perigo por quê? Por causa da religião e não da conversão, é que as pessoas entram numa discussão com outra a respeito de assunto X e falam assim, mas Deus me falou. Ah, meu amigo. Aí é complexo, né, cara? Porque como eu tô perdendo a possibilidade de argumentar, eu ponho Deus no negócio. Totalmente fora de contexto, totalmente fora da ciência da palavra de Deus, que é essa base, a palavra é a base de tudo. Aí eu vou e falo, mas eu tenho Deus. Uma vez até a mim me disseram isso. Você tá pecando contra o Espírito Santo, me disseram. Eu falei, eu não esqueço isso, cara. Pô, aquilo me fez um mal, rapaz. Falei, rapaz, eu não tô sabendo disso aí não, cara. Assim, até onde eu sei, eu tô tentando servir a ele, mas que seja. A pessoa ficou desarmada porque eu não dei crédito a ela. Falei, se você tá dizendo, é você que tá dizendo, mas comigo ele não falou nada, não. E eu tenho buscado bastante a ele, cara. E o cara ficou meio, vigia aí, cara. O diabo quer te pegar e saiu. Ficou sem argumento, cara. Eu falei, você tá falando? Ok, então você tá falando. Mas o Espírito de Deus, o verdadeiro, não falou nada comigo, não. Nem por meio da palavra, nem por meio da minha própria consciência, né? Eu tenho servido a Deus. O cara ficou meio, entendeu? Então, olha só. A religião, ela é humana. Por isso que ela comete esses pecados, esses delitos, em nome de Deus. Por isso que os fariseus, praticando a lei dos judeus, que é boa, é santa, é boa para aquilo que ela tem, ela foi criada, que é para apontar o pecado. A lei é legal, ela aponta o pecado. Ela só não justifica e nem salva, mas ela aponta o pecado. Para aquilo que era legal, o fariseu, ele pôs regras, ele pôs costumes em cima disso, criou uma religião e em nome dessa religião, eles perseguiram a obra de Deus que estava acontecendo para eles ali, cara, que era a pessoa de Cristo Jesus. Eles perseguiram, eles encarceraram. Na mão deles foi que morreu o primeiro mártir da igreja, foi Estevão, o diácono. Em nome de Deus. Você acha que foi Deus que matou o diácono? Foram eles, em nome de Deus. E Jesus, no capítulo 16 de João, tentou advertir a eles sobre isso. Olha, cuidado que em nome de Deus eles vão fazer essas coisas. Porque é uma atitude religiosa. É uma atitude de religião que não necessariamente está vinculada à vontade de Deus. Porque para praticar religião eu não necessariamente preciso ser salvo. Me entende? Isso é algo que a gente tem que guardar bem. Aqui a nossa amiga Aline Barbarena tá dando o fala, Cacau. E aí, minha filha, beleza? Como é que tá vocês aí? Jorge, como é que tá? Tudo bem? Deus abençoe. Meu amigo Cristóvão Alex tá aqui comentando também. Ultimamente tem havido muito debate de quem sabe mais, vivencio muito isso. Então, cara, aí é complicado, velho. Assim, eu sempre digo uma coisa. Eu acho que quando se trata da palavra de Deus, não tem debate. Primeiro porque a palavra de Deus, ela não é de pessoal interpretação. Então não tem o que debater. Ou eu sei ou eu não sei. Ou eu sei o contexto que aquilo está escrito, para quem está escrito, para onde vai aquele texto, ou eu não sei. Se eu não sei, eu fecho minha boca. Não, porque o versículo tal está dizendo... Mas eu não tenho a menor ideia do contexto que está sendo dito aquilo. Então eu tomo, como dizem por aí, a Bíblia pode ser a mãe de todas as mentiras, né? Basta você tirar o texto fora do contexto. E aí vem aquele dito cristão muito popular no Brasil, né? Texto fora de contexto, pretexto para pecado, né? É isso que acontece. Por isso, Alex, que tem tanto esses debates. Porque, em primeiro lugar, não tem o que debater, velho. Tem assuntos que podem ser debatidos? Não, até que tem, cara. Tem sim, tem assuntos que não são fechados. São assuntos de reflexão. Aí a gente troca uma ideia, mas discussão assim acalorada. Mas você... Aí, cara, começa a aparecer o nome de Deus a hora errada. É nesse momento que a gente perde a vibe. Eu, particularmente, não discuto. Não entro numa. Aprendi uma coisa
de Facebook que eu achei maneiraço. Tem coisa do Facebook que é maneiraço. Tá dizendo assim que um jovem discípulo de um mestre japonês chegou para ele e perguntou assim: mestre, como eu faço para ter uma vida em paz, uma vida tranquila? Aí o mestre responde para ele: nunca discuta com o idiota. Aí o discípulo olhou para o mestre e falou assim: mas eu não acredito que isso seja suficiente para fazer a minha vida ser em paz, tranquila. O mestre olhou para o cara e falou assim: você tem razão. Não discuto, cara. Não tenho o que discutir. Não fui eu que escrevi a Bíblia, velho. Não foram vocês que estão me vendo aí que escreveram a Bíblia, véio. A gente tem mais é que aprender de quem escreveu, como foi que o Espírito de Deus inspirou isso aqui, em que contexto, com que propósito. A partir daí a gente pode conversar sobre esse assunto, aprofundar. Eu fico impressionado, velho, como é que a nossa geração tem dificuldade de aceitar coisas básicas do Evangelho. Como a soberania de Deus, a gente não gosta, cara. A gente não gosta de aceitar. Gosta de discutir, como disse o Alex, gosta de discutir, tá até rindo aí. Pra parar de discutir. Eu não entendo nada do que eu tô falando, meu irmão. Cara, outro exemplo aqui pra gente poder caminhar pro final já, pra não ficar muito demorado e não perturbar vocês. Uma vez eu tava dando um estudo na Bahia, foi isso na Bahia. E eu, rapaz, gastei a lábia, velho. Falei tudo que eu tinha pra falar, os estudos. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que foi de um dos mais fortes que eu já vivi, assim. E eu terminei o estudo, amém, galera. Deus abençoe aí, firme e tal. Eu tinha um brother sentado no chão, mas o cara inconformado. Ele só fazia assim com a cabeça, assim. Aí eu abri o espaço pra galera falar e ele chegou e falou assim: Cacau, na boa, irmão. Na moral, velho. Te dar uma ideia. Eu te escutei, velho. Escutei. Acho maneiro, velho. Mas, não tem nada a ver comigo, não, viu, velho? Já falou, não me identifico com isso. Ele largou o verbo, velho. Eu olhei pra ele e falei assim: beleza, cara. Continua a sua vida do jeito que você tá. Não é pra você, então. Se você não se identifica, não é pra você. Cara, quando eu falei isso pro cara, o maluco ficou assim: o quê, rapaz? Pô, mas como é que você fala que sua parada não é pra mim? Eu não posso me salvar, não? Eu falei: rapaz, você que tá dizendo que não se identifica com nada. Se você não se identifica com nada, não é pra você. A salvação não é coisa pra você. Continua a tua vida, velho. Vai caminhar, vai fazer suas paradas. Oxe, velho, ninguém nunca falou assim comigo, não, velho. Falei: então é aí que tá o problema. É porque a maioria das pessoas que falam do Evangelho não conhece o Evangelho. Gente, pra eu vir aqui no vídeo e falar com vocês, eu tenho que tomar um cuidado do caramba, velho. Sabe, essa palavra não é minha não, rapaz. Eu vou ser cobrado por tudo que eu falo. Você entende? Tem um peso, cara. Tem um peso sobre as costas de quem fala. Por isso, não tem discussão. Ou é, ou não é, irmão. Ou sabe, ou não sabe. Então, assim, nós estamos todos, por exemplo, eu, né? Tô sempre aprendendo alguma coisa. Cada estudo que eu dou, aprendo alguma coisa, cara. Pô, rapaz, esse ponto aqui, olha que maneiro, cara. Eu vou lá matutar, praticar. Eu tenho eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Então, eu me cobro muito disso. De eu ser o exemplo que eu quero ver, entendeu? Eu ser aquilo que eu quero ver. Então, assim, eu me cobro bastante isso. Mas nem todo mundo tem essa parada de discutir, é ser legal na roda. Então, assim, galera, vamos fechar essa nossa caminhada de hoje. Religião, então, não é espiritual. Religião, no caso do cristianismo, estou falando do cristianismo. Religião do cristianismo não é espiritual. A religião é expressão da sua fé. É como você expressa aquilo que você recebe. Por essa razão, porque as pessoas, muitas, infelizmente, não têm essa curiosidade de estudar a palavra, de ouvir, de se alimentar, de fortalecer sua própria consciência. Por causa disso é que elas praticam a fé cristã, mas expressam copiando o grande grupo e infelizmente elas mesmas não tiveram um contato com o próprio evangelho. Por isso eu digo, pode-se praticar religião sem ser salvo. Pode praticar religião cristã aquele que não é salvo. Por isso eu quero afirmar, nem tudo ou seja, a religião não salva. Na religião está a expressão da minha salvação, a expressão do meu conhecimento. Por isso que tem tantas religiões. As pessoas têm conhecimento diferente, expressam da maneira que elas querem, irmão. Cada um no seu cada quem. Não me meto.
Me entende? Agora, se falamos da palavra de Deus e eu quero expressar o que a palavra de Deus nos mostra, eu preciso entender que existem formas, porém não existem formas. Existem formas de eu expressar a minha fé, tomando cuidado dos meus, protegendo o povo, aconselhando os caídos, aconselhando os que estão débeis, que estão fracos, cuidando da minha língua, cuidando do que eu falo. Se a minha palavra não acrescenta, cala a boca, brother. Fale não, velho. Fala nada não, cara. Não vai acrescentar nada na hora da... Porra, pai, fique na sua, cara. Guarda a sua língua do mal, cara. Guarda. Porque senão sua religião já começa a ser falsa aí. Terceiro lugar, se guarda das corrupções do mundo, das taras sexuais, cara. Aquela maledicência que é falar mal do brother, o desejo cobiçoso, essa idolatria que a gente tem à riqueza, certas coisas. Cuidado com isso aí, cara. Essas são coisas do mundo, isso não tem nada a ver com a fé cristã. Beleza, você fazendo isso já passa por cristão. Já passa por cristão, mas quer dizer que tu é? Não. Por isso, o meu conselho. Gente, você quer viver integralmente a fé cristã? Olhe para a palavra, deixe ela quebrantar o teu coração, deixe ela quebrantar a tua vida. Para de falar que é Deus que está te mandando falar as coisas quando é sua cabeça. Você vai causar destruição de muitas casas, de muitas vidas, de muitas almas. Não faz isso não, cara. Se Deus quiser falar com alguém, ele vai falar. Você não precisa forçar a barra para ganhar a discussão, botando, Deus assina que eu estou falando. Não faz isso não, rapaz. Não faz isso não. Fale o que você sabe, o que você aprendeu, aquilo que você experimentou através daquilo que você aprendeu. Compartilhe, é legal, cara. É simples, é curto, é objetivo. Tá? Por isso, meu conselho é sempre esse. Se converta, cara. Deixa que Cristo entre no seu coração. Você gosta de andar de preto, você gosta de andar de moto, como eu. Curte essa parada. Legal, anda de moto, só toma cuidado de observar o que dentro do nosso próprio mundo não condiz com aquilo que eu quero apresentar, com aquilo que eu quero viver. E corta, irmão. Corta isso aí, ou mede, ou bota num nível menor para não se tornar um pecado. Enfim, é assim que a gente vai vivendo. Não tem modo, não tem forma, tem forma. Tem uma maneira de você se expressar. Tem, mas forma, dizer não, é só crente daquele que é aquele jeito ali, ó. Ah lá, ali é um crente. Meu irmão, não vai nessa não. Não vai nessa não, porque todos estão sendo enganados justamente por essa cara. Quem vê cara não vê coração, já dizia isso, né? O ditado popular. Então, cuidado com isso aí. Que Deus abençoe vocês. Quero agradecer, cara, cada um que esteve conectado aí. Meu brother, pastor Fábio, tá aí comentando de novo aí. Ótima reflexão da palavra de Deus. Muito foda. Deus abençoe, meu irmão. Que legal. Que bom que você esteve aí. Fico muito feliz quando você tá na área aí. Tá? Deus abençoe, galera. Todos vocês que se conectaram, deram ideia aí pra gente. Quero te pedir um favor, vocês que estão aí. Clica nos links que estão aí em cima na descrição do vídeo. Se você puder, clica aí, ou tá embaixo, ou tá em cima. Visita a nossa fanpage, cara, ajuda a gente a divulgar, sempre tá postando alguma coisa. Daqui a pouco a gente vai precisar que vocês saibam de algumas coisas, a galera que não é da OTMF. Lembrem que tudo isso que a gente está fazendo, os estudos, o trabalho aqui no Chile, na igreja, é feito por missionários, que nós somos das motos, gostamos desse mundo, mas somos missionários, cara. Nossa missão é pregar o evangelho, os nômades, tá aqui, ó, nômades, que somos aqueles que saímos de nossas casas para pregar. Leve isso em consideração na hora que você for orar. Deve lembrar do nome da gente. É brabo, velho, esse mundo. Então, você será... eu serei muito grato a você se você fizer isso, tá? Outra coisa, curte moto, quer fazer parte, quer entender, quer caminhar. Tem uma galera aí que a gente está tentando orientar. Então, meu irmão, bota as pilhas aí, cara. Vai firme. Que Deus abençoe você. E quem sabe, troca ideia com a gente. Tem um e-mail, tabernaculomg@outlook.com, tá? Você pode falar com a gente e aí a gente consegue, com certeza, trocar uma ideia e ver de que maneira eu posso te ajudar, de que maneira eu posso te mostrar, de repente responder alguma dúvida, eu terei o maior prazer. Cristóvão, pô, meu irmão, Alex, velho. Meu querido Alex. Não, aqui nada, agradecer nada não, meu irmão. É mais que a minha obrigação. Obrigado você aí por ter estado aí. Que Deus te abençoe muito, tá, irmão? Sempre bom saber que você tá com a gente aí, tá? Um abraço, meu irmão. Tamo junto, hein, cara? Você sabe, precisou só falar. Ricardo, ô Ricardo, beleza, cara? Deus abençoe, irmão. Que bom que você tá aí. Top demais, meu amigo pastor. Massa, cara. Lá de São Paulo, lá.
Gente de vários lugares aí, que legal, cara. Ricardo, Deus abençoe, irmão, seu ministério aí, velho, pastor também, viu? Que Deus te dê a sabedoria, a iluminação aí para a sua caminhada e o seu povo aí. Deus abençoe. Galera, tamo junto sempre, tá? Aqui nós somos OTME for Life, trabalhando para a obra de Deus e vivendo a nossa própria correria. Você aí, viva a sua também, curta, e se quiser conhecer mais sobre a gente, você sabe, é só comentar, message e toda a parada aí. Terei o maior prazer em te responder às dúvidas que você possa ter, tá bom? Um beijo no coração, vamos que vamos, sempre juntos, e essa aí, um só amor. Vamos praticar religião pelo caminho certo, né, velho? Vamos parar com essas religiões inventadas doidas aí. Segue a palavra, vamos seguir a palavra e vamos que vamos. Deus abençoe, galera.